E aí, fala comigo neste canal, neste programa, estamos trazendo eles, que são oriundos da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, tem mais de 28 anos de estrada, tocam e tocaram em muitas casas de shows, para artistas, ainda estão tocando. Se você acompanha, você vai saber. Se você ainda não acompanha, você também vai saber. Família Explosão. Chegamos! E chegar a nossa vez. Que bom, cara. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Da gente estar aqui conversando. De qualquer forma, já quero começar a agradecer aqui a barbearia do amigo. Qual é o nome? Fiapos. Qual é o Instagram? @Fiapos Barbershop. Ó, se você não seguiu, siga agora, tá? Ó, barbearia nota 10. Não cortei o cabelo aqui não, mas já vou pegar esse patrocínio aí pra mim, tá? Já tá fechado, hein? Aí não, vai. Quero destacar também o nosso parceiro, que é o Bom da Favela, que tá aqui com a gente, tá? Ele tá, ó, camisa, estão com bonés também. Eles disponibilizaram um boné para representar aqui a rapaziada, mas em breve vai ter muito mais, ó, presente para vocês. Opa! Que top, ó! Do jeito que eu gosto. Depois vai ter mais pra rapaziada. É verdade. Combinado. Essa blusa. Show. Tá bonito. Ó, e outra coisa, você curte a galera aqui, ó. Curta eles, tá? Comentem aqui que a gente já vai começar essa conversa, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Vamos lá, rapaziada. Ó, temos muitas coisas para poder falar, né? Primeiro de tudo, eu quero que vocês se apresentem, né? Pode começar daqui do Wallace para lá, porque vamos falar com a galera que ainda não conhece vocês, né? Tem a galera que já conhece, que eu tenho certeza, pelo que eu vi lá pelos seguidores de vocês, mas vamos falar também com essa galera que não conhece vocês. Vamos lá, começa aí. Bom, eu sou o Wallace Salles, com todo o grupo, né? E a gente tá nessa guerra aí. Vambora. Julinho Salles, cavaquinista, também canta algumas músicas. É irmão? Não, quase. Por diferença. Diferença de um ano. E cheguei na Família Explosão tem mais de 2 anos, assim, por aí. E tô somando com a galera. Graças a Deus, tô curtindo muito. Muito bom. Cezena Tantan, né? Vim através do Julinho Salles, meu parceiro, de outros grupos, outros projetos. Mas é aqui que nós estamos fazendo nossa história assim, diferente, escrevendo novos capítulos. Beto Santos, violão e voz, estou nessa guerra aí com a Família Explosão, no dia a dia aí da galera aí. Vambora. E você? Desci percussão, o vovô do grupo. É isso, mais experiente, pô. Toca a beça que eu vi lá no Instagram. Olha só. Toca a beça. É isso aí. Estamos nessa guerra também aí. Pô, mas é só guerra que vocês estão? Como é que é isso? A luta é grande. Pois é, né? O Wallace estava comentando aqui que o grupo tem 28 anos, mas isso aqui é a nova formação, né? Sim. Como é que vocês se juntaram? Então, o grupo, na verdade, a gente começou entre 95 e 96. Nós abrimos o pagode no Esporte Clube do Iguaçu, 100%, a primeira formação, né? 100%. E aí a gente veio tocando, toca daqui, toca dali, e vai passando geração por geração, a gente vai de formação por formação, assim melhor dizendo. Sim. A gente veio se encontrar uns 2 anos atrás. Eles eram músicos e os remanescentes éramos eu e o Dercy. Só que a vibe de músico era muito boa. Uhum. Eles não tinham a vibe de músico. Eles vestiam a camisa. Tinha dinheiro, eles iam. Não tinha grana, eles estavam lá. Que beleza, hein? E com o mesmo sorriso, com a mesma pegada, com a mesma energia, eu fiz o convite. Fiz o convite primeiro para o Betinho, né? Depois eu fiz para o Ninho, inclusive mandar um abraço para ele, que hoje ele não pôde vir. Uhum. Teve um problema familiar, passou. Foi a mãe dele, passou mal, alguma coisa assim, não lembro. Mas a gente está mandando uma energia positiva para ele. E é uma pessoa, assim, muito bacana. A gente queria que ele estivesse aqui, que é um homem sorriso. Está aqui em espírito, né? Fisicamente não tá, mas está aqui em No espírito. próximo ele vai estar, né? Com certeza, com toda certeza.
Após eu fazer o convite ao Ninho, eu fiz o convite ao Júnior. Automaticamente o Júnior comentou do Cezinha. Aí trouxe essa praga aí. Tá? Quase isso. E é isso, cara. A gente vive a vida rindo, sorrindo, batalhando, guerreando. E vamos pra cima. A gente está muito feliz de estarmos juntos. Estamos fazendo um trabalho bacana. Sim, Entendeu? deu pra ver. Tá acompanhando lá? Acompanhei, pô. São muitos conteúdos, né? Sim. Sendo muito sincero pra vocês, não consegui ver tudo, mas o pouco que eu consegui ver, bem legal, bem bacana, destacar a musicalidade de vocês, porque eu sou músico também, se vocês não chegaram a ver, eu sou músico, então assim, tô nessa estrada há uns 24 anos, comecei novo, gente, comecei novo. Mas assim, a musicalidade de vocês é muito legal. Você falou do 100%, eu quero já começar a destacar a entrevista que nós fizemos com o Flavinho Silva, que foi do 100%. Então, se você não assistiu a entrevista, clica aqui e assista. Vamos ter outro destaque daqui a pouco, já. Mas vamos lá, vocês se juntaram, né? Vocês tiveram essa vibe, estão nessa formação. Como é que vocês fizeram essa nova reestruturação, né? Porque cada um veio de um projeto, cada um tem uma vivência. E nós sabemos que conviver, né, com mais pessoas pensantes, cabeças pensantes, não é fácil, né? Como é que foi isso para vocês, esse processo? Você tem que se adaptar. O convívio é difícil. Sim. Somos 6, pensando todo mundo em um objetivo, mas cada um de uma forma. Sim. Tem gente que gosta de comer o arroz por baixo e o feijão por cima. Tem gente que gosta de comer o feijão por cima. Que dá o mesmo resultado. Exatamente. E aí a gente entrar num consenso. É difícil? Mas não é impossível. Porque, como eu te falei, a energia é uma só. Todo mundo tem um propósito. Você vê, nós estamos aqui essa hora, todo mundo tem seus trabalhos fora, música, estamos aqui com um propósito. Entendeu? Então, não é fácil não, mas quando você quer fazer, você faz. Sim. Faz e dá certo, sabe? Dá certo. Queria até deixar eles falarem um pouco. Pode falar, rapaziada, tá liberado. É importante lembrar também, né, que a gente falou muito dos 6 do grupo, e a gente tem um paizão por trás também, né, que é um produtor, Valdir. A gente não pode esquecer de falar dele, que também chegou para somar, a gente conta como 7, né? Ele chegou para somar, e é aquele cara que, vamos lá, meu, quando Manda um abraço pra ele, pô. Alô, hoje. Beijo. Desculpa de esquecer dele, é o paizão que chegou pra somar total com a gente. Valdir é um cara que eu toquei com ele em um outro grupo, há uns anos atrás. Ele era músico. Eu saí do grupo e hoje ele é nosso produtor. Como ele disse, é o paizão do grupo, né, cara? Um cara rodado, vivido, e é o cara que fala com você assim, pô, vai pra esse caminho aqui, cara. Legal. Leva coisa leve. Não, faz aqui. Sabe? É esse, cara. Que eu acho que muitos grupos faltam isso para muitos grupos. Esse olhar, né? De quem tá de fora, de quem sai do problema e olha o problema de fora. Pô, cara, eu acho que você tem razão. Mas se você fizer por isso lá daqui, vai dar mais certo. E você ouve o cara, no final, dá o resultado que o cara falou. Sim. Esse é o Valdir. Mas fala aí, Cezinha, fala aí, cara. Cara, pegando um gancho, né, que o Wallace estava falando a respeito do Valdir, eu já tô na música já tem um tempinho, né, nunca me senti tão bem, igual estou me sentindo aqui na Família Explosão. E o Valdir foi um cara que ele me atentou para uma situação que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu com 40 anos de idade, alguma estradinha de músico. Uma vez eu estava meio cabisbaixo e conversando com o Valdir, eu falei pro Valdir, vou jogar a toalha, não quero mais. E o Valdir falou para mim assim, cara, não faz isso não. Mas não é por mim não, por você e pelo grupo. Porque nem sempre o contratante, ele contrata o Família Explosão. Às vezes ele contrata por causa do Cezinho. Sim, verdade. Às vezes o grupo contrata por causa do Juninho, do Betinho. Então vocês precisam entender que vocês são o grupo. E quando ele falou aquilo aí pra mim, abriu um clarão na minha mente que eu falei, rapaz, e não é que é verdade? E me fez ver as coisas diferentes. Eu nunca tinha escutado isso. E se você for parar para prestar atenção, observar, analisar, você vai falar, cara, faz todo um sentido. E foi um diferencial para mim ouvir aquelas palavras. Né? Só para englobar no que a galera está dizendo. Claro. O Valdir, a gente chama de cabeça branca, e é o cabeça branca que não é pintado, não. Da loja? Quase isso. É a experiência em pessoa. Ele, na calmaria dele, ele consegue fazer a gente ter um raciocínio diferenciado, um raciocínio mais leve.
fazer o fardo ficar mais leve, na verdade. E é isso. Vamos pra dentro e vambora, vamos sacudir. Né, Betinho? Vamos pra cima, né? Você que fala aí, né? O Valdir é o cara que tá sempre ali aconselhando, né? Ajudando, né? Dando as dicas, pela experiência que ele tem, né? Na música, né? Então eu acho que acaba sendo, engloba tudo, né? Que foi falado aqui, né? Nem muito que mais complementar, né? Entendeu? E é isso. E aí, Bessinho? Sobre o Valdir, você tem todo mundo já falou. Eu vou falar de projeto, eu sempre gostei de projeto. Legal. Então eu vi de uma A ideia banda. achei dele, né? Justamente. Eu vi de uma banda chamada Pretinho Cheiroso. Aquele Cheiroso não foi à frente. Aí eu falei assim, caramba, a Explosão é a cara do Pretinho Cheiroso. E é nessa que eu tô aqui até hoje. E não é brincadeira não. A galera são da pesada. Não, você também é, porque eu vi os vídeos lá. Não se isenta não, porque eu vi. Se você ainda não viu, entra lá no Instagram deles, tá? Mais pra frente nós vamos divulgar. Mas, pô, rapaziada, manda bem demais. Quero aproveitar também e destacar a entrevista que nós fizemos com a indicação do Marcelo Lolo, que é, pô, amigo, irmão demais, toca demais, foi de 100%. Então, se você ainda não assistiu, clica aqui e assista a entrevista com ele. Rapaziada, o que mais me chamou a atenção lá no Instagram de vocês foi o repertório. O que é que vocês gostam de tocar? Eu vi, mas o que é que vocês gostam de tocar? Assim, vocês falam, pô, isso aqui é a cara da gente. Tudo. Quer ver? Faz aí, Natiúde. Tudo. Desde o samba, ao pagode, ao reggae, ao swing, a música romântica. Ao axé. Ao axé. Eu vi uma versão de funk lá também, ficou muito Funk boa. também. Não, são vocês dois, eu vi. Se destacam pra caramba, é bem legal, é bem muito Porque a galera bacana. interage, né? Você Sim. pega, você abrange todas as áreas. Você não fica só no samba, eu adoro samba, adoro. Mas também gosto do retrô, gosto das músicas novas. Então você fica bem eclético, você agrada em qualquer lugar que você vai. Graças a Deus por isso. Em qualquer lugar que você vá, você acaba agradando, entendeu? E como é que foi essas andanças de vocês, né? Vocês tiveram essa nova formação, né? Até porque veio oriundo de outras formações, outros projetos, mas chegaram nessa formação. E aí, como é que vocês concretizaram isso? Vocês fizeram uma música? Vocês fizeram fotos? Como é que foi o caminho de vocês?
Segundo, resolvemos virar um grupo, né, que eles entraram para o grupo, e eu falei com eles, galera, a gente precisa fazer fotos. E aí fizemos com o Jorge Parazzo, lá de Padre Miguel, até mandar um abraço para ele. E eu procurei a Paula Proust. Paula Proust. Paulinha. Paulinha era essa conhecida Paulinha. lá da Paula, a gente vira demais. E ela fez o nosso figurino, fizemos as fotos, o figurino com ela e as fotos, ficaram bem bacanas. Uhum. E a gente está gravando, vai gravar agora uma música, que é a composição do Júnior, Coração da Minha Ex. De repente vai ser com o Juninho Rezende. A gente está estudando ainda, para gravar aqui no lista do Mumu, né? E com o Marquinhos Santos. Só que a gente está estudando tudo, vendo. Sim. Para ter um material bacana na mão, né, cara? Então, assim, a gente trabalha devagar. A gente não tem empresário, a gente Tudo com vocês, né? tudo com a gente mesmo. E a gente sabe que hoje em dia, para você se mover, você precisa de verbas. E verba hoje está difícil. Então, Sim. a gente vai trabalhar de formiguinha, trabalha aqui, faz uma roda de samba ali, junto um dinheiro Muito aqui, dinheirinho. faz um outro projetinho ali, junto um dinheirinho, devagarzinho. Devagarzinho isso vai longe. Vai chegando, né? Vai Devagarzinho vai chegando, chegando. vai chegando. Como é que foi a primeira composição de vocês, que vocês gravaram de vocês e que foi a cara de vocês? Gravamos com o Bira Havaí. Legal. E até a música do Bigode, faz só uma. A cara do Bigode, essa música. A cara dele. Cara do Bigode. Depois, nesse mês, nós fizemos um EP com ele. Faz um si maior, se eu não me engano. Si? Si bemol, si bemol. Tinha a música do Maninho Gonzaga. Já vai embora, se você for legal. Essa música Maneiríssima, do parabéns, Gonzaga. maneiríssima. Maninho Gonzaga, que é um grande amigo nosso, foi do Grupo Sereno, na época era Sereno, foi do Grupo Astral, foi do Grupo da Amizade, foi do Preto Cheiroso. Um ótimo compositor, tem música do Tianinho, tem várias músicas por aí, né? E ele deu essa música pra gente, também tem uma outra que ele deu uma pra gente. Então tem algumas músicas que a gente fez com o Bira Havaí, essa do Bigode, essa do Maninho. Legal. E agora a gente está tentando gravar, né, um projeto para poder gravar a música da composição do Júnior, Coração da Minha Ex. E vamos embora, vai dar certo. Essa cereja do bolo aí vamos deixar no final. Vamos deixar no final essa cereja do bolo. Como é que vocês fazem para poder escolher repertório? Porque são muitas cabeças. Vocês gostam de tocar tudo, mas não dá para tocar tudo, né? Sim. Como é que vocês fazem? Na verdade, a gente senta, geralmente é lá em casa. Faço uma janta, uma comida, e a gente começa a escolher, porque isso aqui é legal. Ou numa resenha, geralmente é uma resenha, tá? Tá dentro da van, indo pro show, ele começa a cantar uma música, Betinho pro show, pô, lembrei disso, vamos anotar. A gente anota e depois a gente faz uma seleção, tá? Só interromper rapidinho. Ô, Milton, chega aí, Milton. Chega aí. Pra quem não sabe, o Milton, nosso patrocinador aí, nosso barbeiro, é o cara que cedeu espaço para a gente gravar aqui. O pessoal quiser aí fazer uma barba, fazer um corte bacana, esse é o Milton. Aí, ó, acompanha a galera aí que isso aqui é a família Explosão, sucesso total. Vai que
o pagode é garantido. Nada de ficar parado, pra cima, ó. E segue os caras aí, que os caras é brabo. Então, assim, na verdade falando, a gente senta, faz uma resenha e vai fazendo um repertório ali, eclético, isso é legal. Tenta uma música, por exemplo, a gente batendo um papo, no intervalo do show lembrou uma música, vamos fazer, tenta, deu certo, legal. Para a próxima semana, o público curtiu aquele dia, a próxima semana a gente senta, bota no ensaio, já foi, já está no repertório. Geralmente é assim. Não sei, eu não sei como é que você cantava. Eu sei que você tocava, eu queria saber de você como é que você fazia. Dá um bisu pra gente. É complicado, né? Essa realmente é uma convivência com mais pessoas, né? Cada um coloca a partir da sua vivência, né? Pô, eu vivenciei isso, então eu acho que esse caminho aqui é o mais certo. E às vezes, quando você se abre para você escutar, né? O outro, para poder, pelo menos, analisar o que ele falou, às vezes pode fazer muito mais sentido do que você acha que é a sua opinião. Sim. Entendeu? Então, assim, a convivência entre o grupo é isso. Já tive grupos, muitos grupos, né? Apesar dessa minha cara de novo aqui, tem uma pequena estradinha aí, mas isso aí faz parte mesmo, né? Queria que vocês tocassem mais alguma coisa que tá no repertório de vocês, né? Que seja... Posso pedir? Você pode, pô, seja viável, mas não complica a rapaziada, não, pô. Não é a cereja do bolão? Não, a cereja do bolo no final. Sabe, se eu tocar a minha, eu não tô vendo. Vai. Fica à vontade aí pra Faz escolher. um dó. Ah. Pagodinho. O meu amor é seu, eu não preciso nem provar. Bota tudo pra deixar, vou acabar assim. Mas pelo amor de Deus, tira esse amor do meu olhar. Faz outra vez pra só brilhar, outra de vez pra mim. Meu amor é seu, eu não preciso nem provar. Vai deixar tudo acabar assim. Mas pelo amor de Deus, esse amor do meu olhar. Volta de vez pra mim. De tanto tempo, eu me vejo namorando. E você sem a minha cara. E depois de tanto tempo, a minha dor volta pra casa. Eu sou sempre criança, eu sou isso. Eu sou esse mundo muito feliz quando se quando a gente perde tudo, esse lugar meu amor é seu, eu não preciso nem orar pra deixar tudo acabar assim. Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar. Faz outra vez pro sol brilhar, volta de vez pra mim. Rapaziada, quero fazer uma pergunta pra vocês, né? Infelizmente, ainda não se pode viver só da música, né? Poucos têm esse privilégio. Sim. Como é que é pra vocês essa correria? Que muitos grupos também, né? Um trabalha, faz um trabalho, outro faz 3 trabalhos e concilia com a música. Como é que é pra cada um de vocês isso? Começa Vocês pensaram. Não, começa lá, é lógico. É lógico. Começa no descer. Vambora, meu velhinho, vai. Eu tenho que pegar 5h40 da manhã, né? 6 horas saindo. Como eu tô tirando férias com um colega, então a gente tem que trabalhar. Sim. E o final dá tudo certinho. E se a gente acaba meio-dia, acaba 1h, eu vou embora e tudo certo. No outro dia, de novo, vambora. É uma luta, né? É a luta. Pô, é isso. É, isso aí. Então, realmente é uma luta, né? Hoje eu trabalho por conta própria, né? Tenho uma empresa de fardamentos, PH Fardamentos. Legal. Isso aí. Vou aproveitar aí. Sim. Quem quiser, pode deixar. Mas só que a música ela é muito forte, né, na minha família. Eu comecei muito cedo também, como todos aqui, né? Então eu levo isso para minha vida. Então eu sempre dou um jeitinho de estar com a galera aqui,
nos shows, nos ensaios, nas reuniões, enfim. E acreditando, né, que as coisas vão melhorar e com certeza vão melhorar e vamos caminhando, vamos trabalhando. É você. Então, eu, assim, normalmente meu nome é DC, sou motorista, né? Sou motorista, trabalho numa empresa de higiene bucal. Trabalho, graças a Deus, hoje de segunda a sexta, consigo conciliar junto com o trampo. Às vezes acontece de não dar para estar no momento, mas a galera entende, sabe como é que funciona. E tem o sonho de viver de música, né? Para poder me dedicar mais, aprender mais, né? Porque esse é o meu objetivo. Por isso estou aqui. E é isso. Mas por enquanto tá dando para conciliar. O dia que não der, a gente vai ficar só na música. Vai ter que fazer essa escolha. Vai ficar só na música, porque a gente não pode parar. Como os outros dois são motoristas, também sou motorista, só que de aplicativo. E coordeno junto com a música, fica um pouco mais fácil, né? A gente tem nosso próprio horário e tal. Então tem essa facilidade de qualquer horário, beleza. Às vezes está dinâmico, fico, meu Deus, acabou de jogar dia. Mas vamos lá, a gente tá na música porque é o coração, primeiro é o coração. A música, né, como todo mundo falou, começou cedo, eu comecei com 15 anos, 14, 15 anos, e tipo, tô na música há um tempão, acreditei, desacreditei, né, um tempo que realmente só trabalhei, parei com a música, voltei, aí veio o convite, reencontrei, né, o Wallace, né, que a gente se conheceu no curso de canto. Eu era de um grupo, ele era de outro. Se conhecemos ali há 25 anos atrás. E há 2 anos atrás a gente se reencontrou de novo. Bora, vamos fazer junto. E cara, essa liga aqui tá boa pra caramba. Vou te falar, muito boa, muito boa. Bom. Todo mundo, no início de certo, todo mundo motorista, né? Eu trabalhei anos em casa de família, era motorista. Saí agora, trabalhei 10 anos. Na verdade, no começo eu sempre trabalhei, toda a minha vida, desde os 13 anos de idade. Como eu falei, a gente abria por 100%, né? no Iguaçu Esporte Clube. Então sempre trabalhei, saía do pagode e ia trabalhar. Fiz de tudo um pouco na vida, marceneiro, pintor. E trabalhei muitos anos em uma casa de família, onde eu era motorista. Quando chegou agora em abril, eu saí e montei minha empresa. Com uma empresa eu trabalho com um restaurante, abri minha empresa. Legal. Pensão, restaurante, entrega. Então tem que conciliar o horário do trabalho. Quando você é dono, você tem horário para pegar, mas você não tem horário para sair. Sim. Né? E conciliar com a música. E as pessoas ensaio, reuniões, família. Essas coisas, família. Todo mundo aqui é casado? Todo mundo. Todo mundo aqui tem filho? Todo mundo. Sim. Então assim, é arte. Mas como o João falou, o coração fala mais alto, né, cara? A alma, né? A música, ela tá na veia. O João tocou num assunto muito importante. A gente se encontrou muitos anos atrás, a gente se conheceu num curso de canto, no CLAP, depois no Augusto Caldas. Fizemos canto junto. E a gente vai se reencontrar agora. Cara, é muito maneiro você ver o pessoal da sua adolescência, da sua infância, se encontrar depois de maduro, de anos, e ter essa química. A gente às vezes dá choque, porque a gente tem a mesma pensamento. Faz parte. A gente tem quase o mesmo pensamento, a gente pensa muito igual, muito, de verdade. E a gente gosta de tudo muito organizado, né, cara? Então, o que acontece? O grupo tá andando, a química tá muito boa, cara. Muito boa de verdade. Essa semana, a gente tocou numa festa, né, da Jennifer Dias. Na Pedra do Sal, energia, bicho. Energia bacana, clima maneiro. Então você vai vendo quando você vai saindo para lugares que as pessoas vão curtir o seu trabalho. Sim. E isso vai te dando mais força, mais energia, para que você não pare. As adversidades surgem, as dificuldades surgem. Claro. Por exemplo, nós temos a nossa roda de samba todo domingo. Né? Num bar aqui, o nome é Tô em Casa, o nome do bar. O César mora em Paracambi. 10 horas acaba o ônibus do César. Como é que ele vai embora? Não dá pra ir a pé. Você vai perder a moeda pro amigo. Só pra galera de casa se ligar, estamos em Nova Iguaçu. Agora estamos também em Nova Iguaçu. Ele mora em Paracambi, 10 horas acaba o ônibus dele. Então o cara para vir tocar, ele tem que querer. Ele tem que gostar de É verdade. né? E aí você pega aquela prata que também não é muita coisa.
para salvar a mistura do dia seguinte. Exatamente, né? Para salvar a mistura do dia seguinte, fazer a feira, fazer uma compra para dentro de casa. E de repente, se o cara pegar um Uber à noite, de Nova Iguaçu para Paracambi, quando ele não vai pagar? Isso é uma notinha, né? É o cachê. É o dinheiro, vai deixar o cachê todo lá, né? Carro. Ou inteirar ainda, vai inteirar também, né? Se tiver dinâmico, né? Isso aqui é Uber, né? Fala aí. Então, assim, é o que eu tô te falando, as adversidades vêm, Sim. mas é tão satisfatório você. Acabamos de tocar no domingo, as pessoas virem te abraçar e falar, cara, Reconhecer o trabalho de vocês, né? que grupo bacana, pô, que legal. Não tem cachê que pague isso. Não tem. Sim. Aí a pessoa fala assim, pô, mas os aplausos do público é meu cachê. Então vai lá no mercado e compra meia dúzia de não sei o que e bate não é isso. Sim. Vê se entendo, tá? Não é isso. Sim. A crítica, ela te desmorona, mesmo que seja construtiva. Sim. Mesmo que seja. Tu fica assim, às vezes tu fica, porra, bicho, caraca. Tu fica, né? Mas quando a pessoa vem e fala, cara, que bacana, parabéns. É uma felicidade, né, bicho? Nós tocamos sábado num local, pegamos um som assim horrível. Porra. Que quando você pega, até desanima, né? Pô, meu irmão. Mas tem que fazer o trabalho. Tem que Exato. fazer. E aí, Sorrindo. exato. Tá melhor som. Ah, meu pai, vamos embora. E aí acabou o evento, fomos para casa, já era 3 horas da manhã, acordamos 10 horas do dia seguinte, você sai do evento 3 horas da manhã do sábado, até você chegar em casa 4, 5 horas, a mente ainda está agitada até você dormir, para você descansar 10 horas, todo mundo no dia seguinte no ponto de encontro, e fomos para o local. Sem voz, mas você com energia, a coisa acontece. Uhum. E aconteceu e rolou, muito bacana. Depois o pessoal entra na nossa rede social lá, no Instagram, e vê os vídeos. Pô, muito bacana. Sim. Bacana demais. Então, assim, é árduo trabalhar, tocar e trabalhar, mas é gratificante quando você chega em casa e vê que está sendo... Tá tendo um retorno para vocês de alguma forma. Exatamente. Não necessariamente financeiro ainda, mas está tendo um reconhecimento, né? Recentemente nós entrevistamos o Fabiano Fubá. Se você não assistiu a entrevista, clica aqui. Ele falou um negócio muito importante que eu queria destacar, que olhando para um ponto positivo, tá? Ele falou o seguinte: a música, ela é muito egoísta. Ela te quer só para ela. A gente, por muitos momentos, né, chega do trabalho, chega de algum lugar, precisa estudar, precisa se dedicar a ela, dar um tempo para ela. Muitas das vezes nós deixamos família em casa, né, mãe, pai, filho, irmão, aniversários, confraternizações em gerais, né, para que nós estejamos em outros locais, Para fazer festa de outras pessoas, levando alegria para outras pessoas. O que vocês acham dessa situação? Realmente é isso? A música, ela quer mesmo a gente só para ela? A gente realmente precisa ter uma dedicação a mais? Como é que é para vocês isso, essa frase? Quer responder? Vamos lá. Como toda profissão, no meu ver, como toda profissão tem seu sacrifício, a música não é diferente. Não é uma profissão. Que as pessoas hoje em dia até enxergam, mas até anteriormente, não faz muito tempo, não era profissão, né? Sim. Assim como o futebol antigamente não era tão valorizado como hoje é. Então, é uma profissão. E a gente tem que entender que, até uma das frases do Valdir, a gente está plantando para a nossa família colher. Sim. E é isso. Né? Será que, vamos dar um exemplo, o Neymar, quando estava na escolinha, ele sabia que ele iria ser esse futuro que ele hoje é? Com certeza não, né? O Vinícius Júnior, ele saberia que ele ia ser esse futuro. Ele acreditava. Acreditava, sim. Mas quantas coisas eles não tiveram que passar para que isso acontecesse? Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, na época do Cacique, que estava lá, quantas coisas esses caras não passaram para chegar ao patamar que chegaram hoje? Então, a relação não tem para onde a gente correr. Né? Péricles, Belo. Pô, tem uma entrevista do Belo muito bacana, que o Belo fala assim: eu estava no bar, e aí o cara pediu uma música milhares e milhares de vezes, e na hora que ele se irritou com o cara, mas o cara era fã dele, e aí? Como é que faz? Até porque o que nós fazemos
São para outras pessoas, são para fãs, né? Exato. Sem o público não existe música, não existe Exatamente, exatamente. Sabe, eu particularmente vejo muita entrevista, né? Tá vendo do Flavinho com você, ele contando as histórias e vendo as transformações o giro que o mundo dá. A vida leva, né? Hoje a gente está caminhando aqui, mas amanhã a gente não sabe o caminho aonde a gente vai chegar. Então, em cima do que o Fubá falou, eu acho que é isso, cara. No meu ver, eu acho que a gente tem que plantar para colher o amanhã. E, pô, Wallace, a música é egoísta? Acho que não, acho que é uma profissão como as outras. E a gente tem coisas que a gente tem que abrir mão, não tem jeito. Sim. Quantos artistas jogavam bola e tocavam? E tiveram que escolher um caminho? Um caminho, um momento, a vida precisa, né? Ali na vida precisa ser escolhida, né? Eu queria também que vocês falassem, cada um de vocês, né? Agora voltado para os fãs de vocês e para as pessoas que se espelham em vocês, porque quando nós estamos no palco a gente não se dá conta disso. Mas tem alguém que olha, fala, caraca, aquele tantã, aquele tamborim, aquele cavaco, aquele cantor, pô, quero seguir, quero ser igual a ele. O que vocês podem falar para essas pessoas que olham para vocês, que muitas das vezes a gente não tem a mínima noção que existe, mas existem? O que vocês podem falar para essas pessoas que querem seguir a vida da música, né? Seguir, em algum momento vai chegar, mas até hoje onde vocês chegaram, essa vivência que vocês têm, o que vocês podem falar para essas pessoas? Não desista. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás do seu sonho. Como eu acabei de dizer, temos adversidades, mas você tem que ir atrás do seu sonho, para que ele venha se realizar. Um dia ele vai se realizar. Sim. Porque só Deus pode abrir portas. E ele não abandona quem acredita. Se você trabalha com fé e com vontade, você vai realizar seu sonho. Minhas palavras, tá? Mas queria ouvir a deles. Ninguém? Ele é o melhor. Isso é interessante que você falou, né? Vou até reforçar algo que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, né? O Jorge Aragão tinha esqueci o nome, né? Tocava com ele. Fazia Ave Maria. Meu irmão foi no show. Marcão, isso. Meu irmão foi no show e pediu a palheta dele. Falou, pô, meu irmão toca, você tem como dar a palheta? E jogou pra mim a palheta. Né? Eu ainda moleque, pô, sabia qual era, mas pô, a palheta do cara tal, mas era igual a que eu tocava. Eu achava que a palheta dele era diferentíssima. Eu falei, pô, mas é igual a minha, beleza. Tem guardado até hoje lá em casa. E aí passou anos, eu num outro grupo, né? Tocando lá, Granja Comari, tocando. Um cara ficou parado o pagode inteiro lá, olhando, o pagode rolando, a gente tocando. Acabou o pagode, ele veio até a minha direção e falou assim, você pode me dar sua palheta? Ali eu entendi que, tipo, realmente meu irmão pegou, procurou por mim e o outro cara pediu minha palheta também. Eu achei, tipo, um reconhecimento do trabalho e achei aquilo sensacional. E pra quem tá hoje, né, tipo, querendo viver de música, estudem música, isso é importantíssimo, tá ligado? Estudem, não desista, não é fácil, isso é... Ninguém falou que não é fácil. Busque pessoas certas, procure pessoas que gostem de música com alma, tá ligado? Que é essa galera que tem, tá ligado? A gente gosta de música com alma, a gente pode estar cansado que for, a gente vai fazer, de repente um tá caído, eu começo a falar uma bobeira aqui, de lá pra cá, outro vem, outro brinca, a gente levanta o astral e vai lá em cima. Não vai ser fácil, mas não desistam, estudem muito, bastante, isso é muito importante. E trabalhem duro, tenham ideias, pensem, projetem o que vocês querem pra vida que vai dar certo, pode ter certeza. Então, referente ao entretenimento do grupo, cara, vocês precisam. Vocês que não conhecem a Minha Explosão, vá ao nosso show que vocês vão ver que não é só um pagodinho arrumado, não. É algo surreal, é diferente. Como foi dito no início, a gente toca de tudo. A gente tem uma interpretação em cima do palco, fora de série. Você tem que ver esse menino aqui dançando, interagindo. Semana passada eu estava muito cansado. E quando eu terminei o show, eu desci, teve um rapaz que por um momento eu pensei em qualquer outra coisa, menos que ele estava admirando o meu trabalho. E eu desci, ele falou, posso falar contigo? Pode falar comigo. O que você precisa, meu irmão? Quero te dar um abraço. Eu falei, dá um abraço nele. Ele falou pra mim, sou seu fã. E eu me perguntei, cara, quem sou eu? O cara falar isso pra mim. E eu achei que naquela noite eu estava muito cansado, eu não estava entregando o meu melhor. E ainda que eu estava cansado, eu fiz o meu trabalho da melhor forma que fosse reconhecido ao término daquele trabalho ali. E o cara falou aquilo, eu fui para casa pensando, caramba, o cara pediu um abraço e falou para mim, sou seu fã.
Isso é muito gratificante, isso aí não tem dinheiro que paga. Isso é bom demais. É isso aí. Então, reforçando aí o que todos estão falando, é não desistir, né? Ter resiliência, né? Para se adaptar ali às situações, porque realmente é muito complicado. No caso da gente aqui, é complicado porque a gente trabalha, tem a nossa família, tem os nossos filhos, né? Tem os nossos afazeres em casa, você precisa estudar, você precisa tirar música, isso, aquilo, outro, tem que estar no show no horário, tem que estar Então, é muito complexo, é o querer mesmo de cada pessoa. Então, não desistir, se tem esse propósito de seguir esse caminho, não desistir, mas já sabe que não vai ser fácil, vai ser complicado, mas tem que ter força. Verdade. A música pra mim é tudo. Sinceramente, o estresse do trabalho. Na música dá tudo certo. É onde tudo rola. Vamos de escape. É verdade. Agora vamos falar da atualidade, né? O que vocês andam fazendo atualmente? Sei que a agenda de shows de vocês está bem legal, né? Que eu vi lá. Breve nós vamos divulgar o Instagram deles, as redes sociais. Mas o que vocês estão fazendo, né? Além do repertório, além da projeção da música que vai vir aí, logo agora da gravação. O que vocês andam fazendo? Em que sentido, mais ou menos assim, Julinho? No sentido de agora, né? Qual é a próxima casa de show que vocês estão pensando em ir, bater, tocar? Então, essa semana a gente fez muita festa, né? Muita festa. Essa semana, inclusive, a gente vai tocar na casa da Bárbara Reis. Tocamos no aniversário dela ano passado. E essa semana estivemos com ela na festa do domingo. E ela pintou um convite. Essa semana a gente vai estar na festa do pai dela. E essa semana também é aniversário do Juninho. Então tem a nossa roda de samba. Geminiano, né? Geminiano. Se é. Então tem a nossa roda de samba todos os domingos, no Bartô em casa, em Nova Iguaçu. A gente vai comemorar o aniversário dele. Inclusive a gente está marcando para ir no chinelo. Samba do chinelo lá, né? Marcelinha, nosso amigo, Queiroz, Gabriel, o pessoal lá. Rapaziada boa demais, né? Demais, esquece Orelha, Vinicinho, gente finíssima. A Babi, a galera boa. Está marcando para poder ir ao chinelo. Né? Estivemos no pagode da galera de 100%, aqui no Beco, eles estão no pagode todos os sábados, a gente foi lá e estamos para poder voltar lá. Então a gente tem rodado um pouco as casas de show. Né? Rodada aqui, rodada ali, para poder entregar um pouco as pessoas conhecerem um pouco do nosso trabalho. Sim. Entendeu? E é isso, cara. Tem rodado bastante roda de samba, feito bastante evento, né? E projetando bastante eventos nossas rodas de samba. Por exemplo, a roda de samba da Família Explosão. Vai ter lá vai ser quando, meu Deus, fugiu da mente. Em breve. Mas Em breve. Tá entre julho e agosto, na Ilha da Chegóia. Legal. Nós tocávamos lá e aí está previsto agora pra gente levar nossa roda de samba pra lá, né? Quando for me chama, que eu moro pertinho lá, hein? Sério? Moro pertinho, dá um pulo lá. Não é tão perto, mas é perto. 2 palitinhos. Tá pra estrear uma roda de samba nossa no Recreio, naquele que eu acho. Recreio é mais perto. Tu mora onde? Eu moro no Recreio, pô. Eu moro no Recreio. Tem um quiosque ali, não sei o que. Como é que é o nome, meu Deus? O dia que sai, ele me mandou. Então tá pra estrear a nossa roda de samba. Legal. Entendeu? O senhor tá tendo detalhes, coisa e tal. Então a gente tem rodado um pouco o Rio de Janeiro. Nós queremos rodar muito mais. Pois é, né? O que é que vocês desejam pro futuro de vocês? Viver de música, isso aí. Viver de música, essa é. Conseguiu resumir tudo, né? Tá, e agora vamos pra parte do mexer, a parte importante, onde se coloca o carvão no bolso, né? Como é que as pessoas fazem para poder contratar o grupo? Pode olhar. Essa hora não pode errar. Colinha. Não pode errar. Tem que ter a colinha. Pode olhar, olha tranquilo Vou dar o aí. número da produção. Dá um Instagram aqui no Além Esse show. Instagram, @Família Explosão Oficial. Né? Facebook, Família Explosão. YouTube, Família Explosão Oficial.
E tem um número, depois vocês botam o número. Sim, Na descrição? a gente bota na descrição. Então, perfeito. Tem o número da produção para poder contratar a família Explosão. Tá ótimo. Agora, eu queria que vocês fizessem uma chamada, né, para as pessoas que acompanham vocês, para poder curtir aqui o vídeo de vocês, que já vai sair essa semana. Essa semana já vai estar no ar, então... Sério? Toque passa. Toque passa. Então, essa sexta-feira, às 18 horas, vai estar no ar essa entrevista aqui. Então, eu queria que vocês chamassem. Essa sexta-feira, eu vou convidar pro Tô em Casa no meu aniversário pra comemorar. Tô em casa. Essa sexta-feira. Então, você que acompanha, você que compartilha a vivência do grupo, não se esqueça de curtir, de comentar, se tiver alguma história que eles ainda não falaram aqui, né? Coloca aqui que isso aqui também é importante, tá bom? Esse trabalho, nós estamos aqui para poder levar realmente para você que está em casa, você que está no trabalho, você que está assistindo de alguma forma o nosso canal, para levar essa alegria, essa rapaziada até vocês. Então, por favor, faça um apelo para os fãs de vocês. Vem! Só vem. Galera, é o seguinte, sexta-feira agora... Qual a data de sexta-feira agora? Não. Sexta-feira agora. Sexta-feira. Qual câmera? Aqui ou aqui? Onde é que Galera, é o aqui? seguinte, sexta-feira agora, assistam o canal Toca Aí, nosso vídeo da Família Explosão. Vai estar sendo lançado, você não pode perder. O conteúdo tá maravilhoso. Esse cara aqui... O jeito que você me ilude é tão diferente. Rapaziada, eu quero agradecer essa alegria de vocês, o Astral, a oportunidade aqui do amigo de estar abrindo aqui a barbearia para nós estarmos aqui gravando. Eu desejo mais sucesso para vocês, né? Eu pude ver um pouco do trabalho de vocês, foi como eu disse, não consegui acompanhar tudo, porque, desculpa, realmente muita correria, mas o pouco que eu vi, achei sensacional. E eu queria que agora a cereja do bolo de vocês, né, a música que vai chegar, né, que vocês já estão fazendo, estão fabricando. Sim. Então, queria que vocês mandassem aí pra galera pra gente poder fechar. Posso fazer um agradecimento? Claro, deve. Quero agradecer ao nosso amigo Marcelo Lolo, foi o que fez a indicação pra gente. É o cara porque meu instrumento, quando eu comecei a tocar, era tantã. Como eu disse, a gente abria uma roda de samba lá pra eles e ele foi o cara que me ensinou a tocar. Legal. Então é um cara, assim, pra mim, excepcional, um cara que eu amo de paixão, né? Um amigo pro resto da vida. Agradecer meu amigo Miúdo, né? Que cedeu espaço pra gente, tá com a gente daqui até essa hora. Não pode ficar ainda, com pressão. O amigo mora em Paracambi, cara, faz isso não. Então agradecer aos nossos amigos, nosso parceiro, mandar um abraço ao nosso amigo Valdir. Dizer pra ele que a luta tá difícil, mas não posso desistir. Legal. Tá? Chuva só vem quando tem que molhar. Deus é maior que Deus. Então, mandar um abraço ao nosso amigo Ninho. Força, estamos com você. E é isso, a minha explosão é isso. Vamos cantar? Vamos, só pega um pedido só. Segura aqui, nego. Por favor, né? É porque tem uma coreografia. Quando a gente fala aqui, você levanta. Já vai saber o momento, vai saber. Entendeu? Assim, ó. O garçom, por favor, traz aqui de uma vez aquela cerveja gelada e com o coração da vez. O garçom, por favor, traz aqui de uma vez aquela cerveja gelada e com o coração da vez pra curar a dor que ela me fez. A história bonita, amigo, foi bom te encontrar aqui.
Gente, é com essa alegria, com esse sentimento de dever cumprido, que nós finalizamos essa entrevista. Não se esqueça de curtir, de comentar, tá bom? Nós estamos aqui por sua causa. E é isso, até o próximo programa aí. Toca aí. Família Explosão, boom!